tá lá, você se convenceu, abriu conta numa exchange, numa corretora, foi lá, comprou Bitcoin, comprou Ethereum e deixou lá bonitinho, porque o seu foco é longo prazo, certo? Não, não faça isso, você precisa conhecer as maneiras mais adequadas para você guardar as suas criptomoedas. Então, mais do que saber como comprar, é preciso saber como guardar essas criptos. Não vou abordar nesse vídeo como comprar criptos, o que são as criptos, o que é um Bitcoin, porque eu já fiz vídeo falando desses temas aqui em cima. Mas eu quero falar o que é uma carteira digital, quais são os tipos, como você pode discernir quais são as marcas disponíveis no mercado e o que acontece se você perder uma carteira digital. Então, se você gostou desse tema, se esse tema lhe interessa, fique até o fim que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, meus investidores de criptomoedas. Se você não me conhece, sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero. Já te convido, se inscreva aqui no canal, ative o sino dos Balangandã para não perder nenhum vídeo. E também não se esqueça do que? De curtir e compartilhar esse vídeo, principalmente com aquelas pessoas que estão comprando as suas criptos e estão deixando elas aonde? Lá nas exchanges, lá nas corretoras, e não sabem dos riscos que elas podem estar passando, beleza? Então, te ajudo, você me ajuda. Hashtag obrigado. Então, vamos lá. O que é uma carteira digital? Uma carteira digital nada mais é do que um meio para você armazenar as suas criptomoedas, desde as mais simples e menos seguras, quanto as mais complexas e mais seguras. Desde aquelas que você vai usar no dia a dia, para operar na corretora, até aquelas que você vai guardar para o longo prazo. Como um exemplo, você não vai andar com todo o seu capital financeiro nos bolsos. Você vai deixar parte aonde? No banco. Aquele dinheiro do dia a dia você vai colocar numa carteira de couro. Algum outro bem mais valioso você vai colocar num cofre e assim por diante. O mesmo vai acontecer com as criptos. Então, em linhas gerais, de uma maneira bem resumida, cada carteira você terá chave pública, chave privada. Privada é a chave que você usa para você guardar os seus ativos, guardar as suas criptos. E a chave pública é aquela que você pode passar para alguém para transacionar essas criptos, esses bitcoins, essas Ethereum. Seria algo como a identificação lá do seu banco. Ah, vou receber um dinheiro, você vai passar o banco, a agência, a conta e assim por diante. Então essa chave pública seria isso. Então o que pouca gente sabe, principalmente quem está começando a comprar ou vender criptos, é que existem diversos tipos de carteiras. Então eu vou abordar os principais tipos aqui, desde os mais simples até os mais complexos, dos menos seguros até os mais seguros, para que você possa discernir depois qual a melhor opção para o seu cenário. Então o primeiro exemplo de carteira são as carteiras que estão presentes lá na corretora, lá na exchange. Quando você cria a sua conta numa corretora, você ganha uma carteira. Na verdade, não que ganha, eles criam uma carteira para você, eles criam uma carteira com uma chave. Então, sempre que você for comprar ou vender, por exemplo, um Bitcoin, ele será depositado ou ele vai ser creditado ou debitado dessa carteira que está lá na corretora. E essa carteira, na verdade, ela é a carteira mais simples, digamos que é a mais cômoda, porque você criou a conta na corretora, comprou o Bitcoin, já está naquela carteira. Vendeu, saiu daquela carteira e assim por diante. Só que ela é uma das menos seguras. Por quê? Eu já expliquei em outros vídeos. A concepção do Bitcoin, por exemplo, é que você não tenha intermediários entre essas transações. Ou seja, eu poderia comprar Bitcoin de você ou você comprar Bitcoin de mim sem que não houvesse nenhum terceiro intermediando. É o que nós chamamos de peer-to-peer, né? O P2P. Só que devido a desconfianças e comodidades, nós nos utilizamos normalmente de exchanges, dessas corretoras. Só que o que acontece? Essas corretoras, elas não existem no projeto original lá da blockchain. Ou seja, é uma instituição que faz essa intermediação entre dois ou mais investidores. E o que acontece? Essas carteiras, essas chaves estão armazenadas aonde? Lá na corretora. Isso quer dizer que as exchanges, podem ser alvos de hackeamento. Então um hacker pode tentar invadir aquela corretora e roubar aquelas chaves que eu citei no começo do vídeo. E aí com as chaves ele pode movimentar
tranquilamente essas criptomoedas. Mas calma, não estou dizendo que a sua corretora será hackeada. Não! As corretoras possuem bastante camadas de segurança, mas sim é um foco, é um risco. Os hackers tentarão invadi-las. Agora um outro ponto, que não está diretamente ligado à segurança, mas está ligado também ao risco, que são questões governamentais, são questões de regulamentação. Vamos supor que o governo baixe um decreto e proíba, bloqueie a negociação de criptomoedas, a negociação de Bitcoin e desça um decreto frente às corretoras, bloqueando qualquer tipo de operação, qualquer tipo de resgate. O que você faz? Tem muito o que fazer. Se você acha isso algo muito apocalíptico, basta você consultar no Google que outros países já tentaram ou estão tentando fazer esse tipo de bloqueio. Então, uma forma de você se resguardar desse risco é você tirando essas criptos, tirando esses bitcoins das corretoras e trazendo para outros tipos de carteira a qual o governo não tenha como intervir. E aí você facilmente conseguiria transferir ou negociar essas criptos fora do país. Mas de novo, não estou dizendo que isso vai acontecer. A questão é que sempre temos que ponderar, sensatez nunca é demais. E aí descendo um pouco o nível, um outro tipo de carteira que eu posso citar são as hot wallets, são carteiras que estarão no seu smartphone ou no seu computador. Deixa eu mostrar como exemplo, não sei se dá para ver aqui, mas essa é uma Exodus, o nome dessa carteira é Exodus, é uma das carteiras disponíveis para smartphones. Só que aí nós precisamos ponderar algumas questões. Lembre-se que eu tinha comentado que no conceito do Bitcoin, cada um é o próprio banco. Por quê? Porque não tem intermediários, não deveriam haver terceiros. Eu sou um banco, você seria o seu banco e nós podemos transacionar um para o outro. Só que a partir desse momento nós temos que ter uma certa sensatez, uma certa segurança. Então você precisa cuidar com seu antivírus, tem que estar atualizado. Você tem que cuidar para não entrar em sites suspeitos, porque senão você pode ser alvo o quê? De hacker. Lógico, vamos ponderar algumas questões aqui, que o foco do hacker são as corretoras, porque é lá que está a grande quantidade de Bitcoin, e não o Zezinho ou o Joãozinho aqui no computador, no smartphone. Mas há o risco? Então você tem que ser sensato, tem que ter segurança também, inclusive guardar muito bem as suas chaves, não vai deixar num arquivo texto aberto no seu computador, onde qualquer um pode enxergar, pode pegar aquela chave e roubar os seus bitcoins. Mas em linhas gerais, a maioria dos aplicativos, tanto para computador quanto para smartphone, possuem várias camadas de segurança, o que dá uma certa tranquilidade ao portador, mas pondere também. Agora, descendo um pouco mais o nível, vamos falar das cold wallets. Cold wallets por quê? Porque cold, de frio, são carteiras que não estão conectadas diretamente. Todo instante na internet, elas estão desconectadas. Aqui eu quero abrir em dois tipos, as hard wallets e as paper wallets. Hard wallets, o que são hard wallets? São dispositivos, igual esse aqui, tá? Esse aqui é uma Trezor. É um dispositivo, um hard wallet, ele parece um pendrivezinho, eu conecto o cabo aqui, puxo para o meu computador, trago todas as minhas criptos para dentro, desconecto, guardo com muita segurança esse dispositivo. Se um dia eu precisar transacionar, de novo, cabinho, computador, passo para o computador e faço as minhas transações. E qual que é o foco desses dispositivos? O foco deles é a segurança, muito mais seguro do que as carteiras nas corretoras e mais seguros que as carteiras que estão no seu notebook, no seu computador ou no seu celular. O foco aqui é segurança. Só que lógico, dificulta um pouco mais as negociações, porque você precisa ficar com essa conecta, transfere, conecta, recebe e assim por diante. E aí o último tipo de carteira que eu queria citar são as paper wallets, que digamos que são as mais seguras entre todas. O que são as paper wallets? Você, a partir do momento que você comprou seus bitcoins, você entra em sites especializados, eles vão criar uma carteira para você, você vai fazer a transferência para essa carteira e você vai imprimir os dados dessa carteira. Ou seja, vou jogar na tela aqui um exemplo, você vai imprimir algo similar a isso, alguns sites imprimem desse jeito bonitinho, e aí o que você vai fazer? Você vai armazenar esse papel
em um local seguro. Só que nem tudo são flores, lógico, então você precisa cuidar da qualidade da tinta, você precisa cuidar da qualidade do papel, porque senão fica parecendo aqueles tickets de supermercado que você deixa no sol e dá uma semana a tinta sumiu, você não sabe mais o que está escrito ali. Então tem que cuidar muito também, tá? Cuidar onde vai armazenar, cuidar com fogo, etc. São as mais seguras porque estão fora da internet, não tem controle nenhum, mas aí o controle fica inteiramente para você. E aí entra aquela questão, como discernir qual é o melhor tipo de carteira ou qual carteira seria mais recomendada para o seu cenário. Lembra que eu comentei da questão do banco? Então você não vai pegar todo o seu capital, vai tirar do banco e vai botar no bolso. Não, você vai deixar uma parte no banco, outra parte você vai deixar no seu bolso, outra parte você vai deixar numa carteira, outra parte você vai deixar num cofre. Então quando a gente traz isso para o mundo cripto, primeiro, se você tem criptos que você simplesmente utiliza para compra e venda no curto prazo, que é para você fazer trade, que a gente chama, não haveria motivos de você tirar essas criptos da corretora e trazer para uma carteira, uma hot wallet ou uma cold wallet. Claro, sempre ponderando os riscos, mas é uma cripto que você está simplesmente utilizando para fazer negociação. Então poderia deixar na corretora, uma corretora segura. Agora do outro lado, é um montante onde você vai se utilizar no dia a dia, por exemplo, para comprar um produto ou algo do gênero, apesar de ainda não estar muito difundido, mas a aceitação por criptos está cada vez crescendo mais. Então talvez seja o seu caso, talvez você tenha um montante onde você quer deixar onde? No smartphone ou no computador, onde você pode chegar numa loja e comprar por meio de um Bitcoin. Então você poderia se utilizar das hot wallets, as do celular, por exemplo, mas também sempre ponderando riscos. Agora não, Boni, o meu foco é guardar para o longo prazo. Comprei Bitcoin, comprei Ethereum, mas eu quero segurar isso para 30 anos, deixa lá, vamos ver o que acontece. Então nesse caso, onde você não vai transacionar, não há motivos de você deixar na corretora, não há motivos de você deixar num aparelho conectado na internet. Então, seria sensato, seria prudente você ter uma hard wallet ou uma paper wallet. Então, transferir essas criptos para um dispositivo frio, fora da internet e armazenar, guardar isso aqui para o longo prazo. Digamos que é igual ouro, você não vai deixar uma barra de ouro jogada em qualquer canto, não vai deixar no bolso, não vai deixar numa carteira, você vai guardar, você vai armazenar com o máximo de segurança para o longo prazo. E como eu sei que vai ter gente que vai me perguntar quais marcas utilizar, quais são as melhores marcas de carteiras digitais, antes de eu falar isso, deixa eu só explicar uma coisa, não sei se você está percebendo, eu falei no último vídeo, vou falar nisso também, se você está vendo algumas piscadas de luz aqui no set, às vezes clareia, às vezes escurece, isso acontece porque eu estou gravando esse vídeo no período da manhã, porque no período da tarde eu estou sendo alfabetizado com as minhas filhas, estou me dedicando à escola porque nesse sistema remoto, nessa pandemia, assim que as coisas funcionam. Então eu estou gravando de manhã e de manhã a luz bate exatamente nessa janela, nessa claridade que está aqui no fundo. Então quando o sol aparece por detrás das nuvens, escurece, quando ele sai, clareia. Então eu estou gravando no mesmo momento esse vídeo, mas dá essas diferenças de luz no momento da edição. E assim, temos que fazer acontecer, não é mesmo? Então, de novo, se você acha que eu estou agregando conhecimento para você, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, ajuda demais, tá bom? Mas voltando, quais marcas utilizar, qual é o melhor app, qual é o melhor software, qual é o melhor hard wallet, enfim. Não vou citar nomes, tá? Não vou citar nomes. Depois, daqui a pouco, no final, eu falo o que eu uso, mas eu quero te indicar o site oficial, o site do bitcoin.org. Tá, vou botar umas imagens aqui, depois acessa lá que você consegue filtrar, dependendo do seu cenário, quais são as marcas que vão te oferecer maior segurança, maior transparência, maior facilidade e assim por diante. Aí você veja qual melhor se adapta para você. É melhor eu indicar o site oficial porque as marcas aparecem outros nomes constantemente, beleza? Acho que é mais sensato. E eu sei que pode ter ficado uma dúvida, que é o seguinte: o que acontece se esse aparelho for extraviado, ou se ele deixar de funcionar, ou até mesmo se o aplicativo no celular ou se o software no notebook parar de funcionar, ou se tiver que formatar, ou coisa do gênero. Quando é criada uma carteira, ou seja, eu criei uma carteira dentro desse aplicativinho aqui, dentro desse dispositivo da Trezor, é gerado o que nós chamamos de frase semente. Frase semente é uma frase de recuperação, ou seja, se acontecer de eu perder, se acontecer de eu extraviar, eu adquiro um novo desse, bato a chave semente e recupero as minhas criptos sem problema algum. Agora, caso eu tenha perdido e tenha perdido também a frase semente, não tem jeito. Você não recupera
Não tem como recuperar uma carteira perdida, extraviada. Não há o que fazer. Aí, baubau. O mesmo vai acontecer com o aparelho do celular, o mesmo vai acontecer com o notebook, com o computador. Quando você criar uma carteira, você vai receber essa frase semente. Então, armazene isso em algum lugar e, de preferência, não no mesmo lugar do dispositivo. O dispositivo fica num lugar, a frase semente guarde em outro, porque se você extraviar uma coisa, a outra você ainda sabe onde está, onde você consegue recuperar aquela sua frase semente, tá bom? Então assim, se você não for operar compra e venda diariamente lá na corretora, pegue um montante onde você não se utilizará nesse curto espaço de tempo, tire da corretora e armazene num local mais seguro, mas sempre usando a sensatez. Não adianta você tirar da corretora, trazer para um outro dispositivo se você não tiver a disciplina, se você não tiver o cuidado, se você não tiver o zelo, porque caso contrário, você tira da corretora, perde a chave, perde a frase semente, perde essa carteira, perde suas criptos. Esqueci de citar como é que você transfere as suas criptos da corretora para essas carteiras. De novo, quando você cria uma carteira aqui, cria uma carteira aqui, você ganha uma chave pública. Então lá na corretora você vai dar um transferir moedas e ele vai perguntar qual é a chave pública na sua carteira. É a chave que foi fornecida aqui, é a chave que foi fornecida aqui, como se fosse a sua conta do banco. Fez a transferência, cai diretamente nesses outros dispositivos. Então agora sim, pessoalmente falando, o que eu uso? Então lá na corretora eu deixo uma quantidade mínima, o mínimo possível. Agora, trazendo isso para as hot wallets, então eu tenho uma quantidade pequena que eu deixo no celular, sem fazer propaganda, até porque você tem que consultar a sua, ver qual é o melhor aplicativo para você lá na bitcoin.org. Mas aqui no celular eu me utilizo da Exodus, inclusive a Exodus tem opção também para notebook, para Mac e para Linux. E aí, lógico, para o longo prazo, nem corretora, nem hot wallet. Aí eu armazeno numa hard wallet, nesse caso, também sem fazer propaganda, a Trezor, tá? Não estou fazendo propaganda, aqui é exatamente o que eu uso, o Skin the Game, tá bom? Então é isso, eu espero ter conseguido agregar conhecimento, espero ter conseguido ajudá-lo, espero ter conseguido clarear como você pode discernir entre a melhor carteira digital para o seu cenário. Espero que os seus bitcoins, espero que as suas Ethereum estejam a salvo para o longo prazo. Beleza? Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Por fim, sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!